Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos vocês, rica e abundantemente, em o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o pastor José Maria, da Igreja Identidade de Cristo. É uma alegria estarmos de volta mais uma vez com o nosso devocional. Sejam todos bem-vindos ao nosso programa, a nossa mensagem de fé, e hoje é o capítulo 8 de Romanos. Me parece que o capítulo 8 de Romanos é como se ele dividisse o livro. Sim, são 15 capítulos, então dá a ideia da metade do capítulo, dos livros, dos capítulos. Mas não só por isso, o livro de Romanos 8 começa assim, de uma forma brilhante, mostrando a nossa vida em Cristo Jesus. E deixa eu lhe falar, nós temos que tirar de nós aquele sentimento da religiosidade. Nós temos que tirar de nós aquele sentimento de que nós temos que ser religiosos. Nós precisamos nos revestir do sentimento de amar a Deus e amar as pessoas. Olha, se você não ama a Deus, ou se você ama as pessoas mais do que a Deus, ou se você ama a Deus mais do que as pessoas, você não está cumprindo a lei de Cristo. Porque a lei de Cristo hoje, ela se resume apenas em 2 artigos. Se você falasse assim, meu Deus, qual é a constituição do céu? A constituição dos céus, podemos resumi-la em relação à nossa obediência, podemos resumi-la em 2 artigos: amar a Deus e amar as pessoas. Porque quando você ama a Deus, você o respeita, você o louva, você o adora. E quando você ama as pessoas, você deseja o bem, você compartilha o bem, você evita o mal, você evita prejudicar, você cumpre a lei de Deus. Eu acho que hoje todas as igrejas, não vou dizer igreja, todos os pastores deveriam ensinar as pessoas a amar a Deus. E não fazer como alguns têm feito agora, disseminando ódio, falando mal dos outros, criticando. Agora na política, por exemplo, pastores mentindo em nome de Deus. Meu amigo, é muito sério isso. Você que é membro da igreja, como é que você se sente? Você não se sente constrangido? Você não se sente constrangido de ter que fazer aquilo que o teu pastor está pedindo e não fazer o que o teu coração está mandando? Ah, pastor, mas eu tenho medo de não fazer o que ele está pedindo e pecar. Não, você está pecando em fazer o que ele está mandando você fazer, porque na verdade é mandando, não é nem pedindo, é mandando. E aí você está fugindo da sua essência, de quem você é. Você não é servo de nenhum líder religioso. Você é servo de Jesus. E aí tem que ter cuidado, porque o líder religioso ou o pastor, ele não pode pegar você como se você fosse propriedade exclusiva dele ou da denominação que ele preside. Você precisa sair disso, né? Nós estamos caminhando aí agora para as eleições e você precisa ser livre para exercer o seu direito com liberdade, com responsabilidade, pensando sempre em princípios que serão principalmente os princípios da palavra de Deus, que são princípios que norteiam a sociedade. E não apenas fazer porque o pastor pediu, porque esse candidato aqui é o candidato da igreja. Acho que a igreja não precisa de candidato. Quem precisa de candidato é a sociedade, né? Então, se o pastor chega e fala, não, porque esse é o candidato da igreja, porque a igreja precisa dessas pessoas, eu acredito que não. A igreja precisa amar e respeitar a palavra de Deus. Agora, como cidadãos, aí sim, nós precisamos escolher pessoas que têm caráter, que têm bons princípios, que temem a Deus e que possa representar-nos bem diante da sociedade. Não vá pelo que as pessoas dizem. Infelizmente, o que era para ser uma bênção se tornou uma maldição. Infelizmente, é triste, mas vamos ler o livro de Romanos. Vamos lá, porque senão nós vamos falar muitas coisas que nós precisamos falar aqui, mas o tempo
não nos permite, senão fica muito longo o vídeo. Sirva a Cristo. Você é de Deus para servir a Deus. Você não é escravo de ninguém, tá? E você não é escravo de ninguém, tem a sua liberdade. Deus não vai ficar chateado de você não votar em quem o pastor pediu para você votar. Deus não vai ficar chateado com isso, tá? Exerça a sua soberania, né? A sua cidadania, dizendo melhor. Exerça a sua cidadania de forma consciente e por isso que é secreto, porque depende de você exclusivamente, tá bom? Romanos capítulo 8. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Para aqueles que valorizam mais o que está dentro deles, a lei de Deus, amando a Deus e amando as pessoas. Ele já não anda mais com ódio, com raiva, com rancor e etc. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus nos livrou da lei do pecado e da morte. Livrou o nosso espírito da lei do pecado e da morte. Mas lembre-se, Paulo disse no capítulo anterior, eu ainda tenho duas leis em mim. Na minha carne, a lei do pecado, no meu espírito, a lei da liberdade em Cristo Jesus. Tá? Aí eu preciso entender que não significa que para eu ser salvo, eu não posso nunca pecar. Não, porque a lei do pecado, infelizmente, ainda habita em nossa carne. Agora, nós não temos mais prazer em viver pecando. É isso que Paulo está explicando. Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne. Ou seja, a lei estava enferma. Era impossível a lei conseguir a salvação do ser humano, porque a lei ficou enferma, fraca, incapaz de salvar. Tá? Então veio Jesus Cristo representando, tá, a justiça de Deus. Porque os que são segundo a carne inclinam para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito inclinam para as coisas do Espírito. Veja bem, o versículo 5 aqui, ele explica bem. Porque a inclinação da carne é morte, a inclinação do Espírito é vida. A inclinação da carne é o quê, pastor? O que é a inclinação da carne? Porque Paulo está dizendo aqui que existem duas inclinações. Uma inclina para a carne e outra é inclinação para o Espírito. Vamos entender. O que é inclinar-se para a carne? E aí ele vai explicar. A inclinação da carne é inimizade contra Deus, porque ela não é sujeita à lei de Deus. Na inclinação da carne, né, as pessoas que estão na carne não podem agradar a Deus ou não fazem nada para agradar a Deus. Tá? Então, o que é estar inclinado para a carne? É quando a pessoa só faz o que desagrada a Deus. Ela não está preocupada com Deus e com o próximo, ela só quer viver, sabe? Ela não quer saber. A inclinação da carne é inimizade contra Deus, ela não valoriza as coisas de Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós, porque se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é de Cristo. Então, nós temos duas coisas, a inclinação da carne, que leva a pessoa a fazer tudo que desagrada a Deus, e a inclinação do Espírito, que nos leva a amar a Deus e obedecer a Deus. É claro que na sua carne ainda tem desejos de você fazer coisas. Não significa que por você ter desejos de errar, não significa que você esteja fora da salvação. O desejo que você tem de fazer coisa errada é porque a carne ainda está viva dentro de nós. Enquanto nós vivemos, nós vamos ter essa luta. Agora, mesmo que você errar, você não tem prazer em ter errado. Mesmo que você falar alguma coisa negativa, você não tem prazer em viver aquilo. Tá entendendo? O que te faz ser de Deus é quando você perde o prazer na inclinação da carne. Você pode até errar, mas você diz, Deus, me perdoa, porque não é isso que eu queria fazer. Então, Paulo está dizendo,
E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o espírito vive por causa da justiça. O que Paulo está dizendo aqui? Paulo está dizendo assim, se Cristo está em vocês, o que interessa é o espírito e não a carne. Tá? O que importa é o espírito e não a carne. Portanto, com o meu espírito, eu sirvo a Deus. Eu quero servir a Deus, eu quero amar as pessoas, eu quero ser de Deus. É isso que importa na vida espiritual. E se o espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou Jesus habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu espírito que há em vós. E aí ele está falando da nossa ressurreição após a nossa morte ou na volta de Cristo, quando nós teremos um novo corpo para servir a Deus em um corpo glorificado. Agora vamos ver ele falando de como nós vivemos como filhos de Deus. Versículo 12. De maneira que, irmãos, somos devedores, não a carne para viver segundo a carne. Porque se vivermos segundo a carne, morreremos. Essa morte é espiritual, tá? Mas, se pelo Espírito mortificardes as obras da carne, vivereis. Compreendestes agora? Quer dizer, a carne quer que eu faça, mas no meu espírito diz, não faz, Então, essa vontade, a minha carne quer que eu faça, mas eu seguro para não fazer. É isso que é mortificar as obras da carne. É claro que vai ter dia que eu segurei, mas acabou explodindo. Mas eu segurei. Deus sabe que não é aquilo que eu queria fazer. O que vive segundo a carne, ele nem pensa, ele já age. E quem vive segundo o Espírito, ele força para não fazer a vontade da carne. Porque todos os que estão segundo o Espírito, ou todos que estão guiados segundo o Espírito, esses são filhos de Deus. Quando você luta para andar segundo o Espírito, para viver segundo o Espírito, é porque você é um filho de Deus. Porque não recebestes o espírito do mundo, ou o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filho, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Ou seja, nós somos filhos adotivos. Deus, em Cristo, nos adotou. Eu não sou descendente de Abraão, eu não sou judeu, mas Deus me adotou em Cristo Jesus. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ninguém precisa afirmar que eu sou filho de Deus. Ninguém precisa afirmar que você é filho de Deus. Quando você se torna filho de Deus, você recebe uma confirmação no teu espírito de que você é filho de Deus. Pergunta a você que está me assistindo agora. Você tem essa confirmação que você é um filho de Deus? Escreva para mim aí nos comentários. Coloca, se você sente no coração, tá? Não é na mente, não. Se você sente dentro do seu coração que você é um filho de Deus, escreve assim, eu sou filho de Deus. Só coloca, eu sou filho de Deus. É o versículo 14. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros, também verdadeiramente herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Porque para mim tenho por certo que as aflições deste presente século não pode comparar a glória que nos há de ser revelada. Paulo está dizendo assim, a luta que nós enfrentamos aqui na terra, gente, não se compara com as coisas que Deus tem para nós no futuro, tá? Portanto, eu falo, não se deixe levar pelas lutas que você passa aqui, porque o que Deus tem para nós, após tudo isso aqui, não se compara ao que nós enfrentamos aqui na terra. Porque a ardente expectação da criação, da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Vai chegar um dia que nós seremos verdadeiramente quem Deus nos criou para ser. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão, da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. Quer dizer, a própria criação está sofrendo, a própria natureza está sofrendo por causa do pecado do ser humano. Mas vai chegar um dia
que a criação, a natureza terá uma alegria quando o pecado será então exterminado da terra. Que dia glorioso será para a natureza quando nós viveremos como filhos de Deus, amigos da natureza, praticando o bem a toda a criação de Deus. E não só ela, mas nós mesmos que temos as primícias do Espírito Santo, também gememos em nós mesmos, esperando que a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Porque enquanto estamos aqui, irmão, nós não conseguimos pensar nem muito no céu. Parece que o céu é um lugarzinho quadrado em que nós vamos viver apertadinho, com anjos, asinhas e etc e tal. Nossa mente humana não consegue raciocinar a grandeza da glória que é a nossa vida após a ressurreição, após a nossa morte e a volta de Jesus. Porque em esperança fomos salvos. Em esperança fomos salvos. Ora, a esperança que vê não é esperança, porque o que alguém vê, como também o esperará. Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. Espere, você vai chegar o dia, você e eu, e que nós estaremos para sempre vivendo com o Senhor Jesus. Mas não se desanime, a carne vai te puxar para trás, a carne vai desanimar você, porque a sua carne não tem prazer na lei de Deus. Tá? Versículo de número 26. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o Espírito, e é o Espírito de Deus, intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Você sabia que o Espírito Santo ora por nós? O Espírito Santo nos ajuda em oração, o Espírito Santo, ele fala por nós a Deus. Tenha certeza, tá? O Espírito Santo é quem nos ajuda a orar, é quem nos dá força para, de vez em quando, nos levantarmos. Aquele que examina os corações sabe a intenção do Espírito e é ele que, segundo Deus, intercede por nós. Quem intercede por nós é o próprio Espírito Santo. Versículo 28. Sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Esse versículo você queria encontrar, né? Então marca ele aí, tá? Versículo 28. Já viu aí? Marca. Vamos ler novamente? Vamos. Lê comigo o versículo 28. Sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Versículo maravilhoso esse. Verso 29. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre os seus irmãos. Jesus Cristo é o primeiro irmão nosso que morreu e ressuscitou para não mais morrer. Por isso ele é chamado de primogênito entre os irmãos. E ao que predestinou, este também chamou, e aos que chamou, este também justificou, e os que justificou, este também glorificou. Que diremos, pois? Verso 31. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Também é um outro versículo que você queria encontrar, né? Tá aí, marca ele para você não mais esquecer. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem o justifica. Quem o condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes que ressuscitou dentre os mortos, o qual está assentado à direita de Deus e que também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Olha o versículo que você também queria encontrar, o 35. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues todo dia à morte. Somos reputados como ovelhas, sendo levadas para o matadouro por causa de Cristo. Todo dia nós vivemos uma luta.
Vivemos uma luta todos os dias. Versículo 37, você também queria encontrar esse versículo, aí encontramos. Mas em todas estas coisas, diga, mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Marca esse versículo. Em todas as coisas nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem os principados, nem potestades, nem o presente, nem o porvir, nem altura, nem profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Paulo aqui declara, dizendo, olha, eu estou certo, nada, absolutamente nada vai me separar do amor de Cristo. E você, qual é a sua definição? Paulo chegou a essa definição dizendo, nada me separa do amor de Cristo. E qual é a sua definição? Também será essa? Nada me separa do amor de Cristo. Enquanto aqui na terra nós teremos várias dificuldades, mas nós temos que decidir e declarar, nada me separa do amor de Cristo. Estou pronto, estou preparado e nada vai me separar do amor de Cristo. Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso querido Pai, obrigado, Senhor, obrigado, Deus, obrigado, Pai querido, obrigado, amado Jesus Cristo, obrigado, Pai celestial. Eu estou certo também que nada nos separará do amor de Cristo. Essa pessoa também está dizendo, nada, diga, nada me separará do amor de Cristo. Nem família, nem dinheiro, nem desemprego, nem prosperidade. Diga, nada me separa do amor de Cristo. Diga mais uma vez, diga, nada me separará do amor de Cristo. O casamento, a família, os filhos, brigas, discussões, tristeza, ansiedade, depressão, enfermidades, nada nos separará do amor de Cristo. Estamos contigo, Senhor, caminhando contigo, vivendo com o Senhor, amando o Senhor e eu falo, não tem principado, não tem potestade, viu? Nada nos separa do amor de Cristo. Porque foi Cristo que morreu por nós. Foi Cristo que derramou seu sangue para nos livrar da condenação eterna. Obrigado por até aqui fazermos a leitura juntamente com centenas e milhares de pessoas. Meu Pai, meu Deus, cubra todos que estão nessa campanha conosco de leitura da Bíblia. Cubra todos com teu manto sagrado. É o meu pedido, é a minha oração, em nome de Jesus. Amém, amém e graças a Deus. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe a cada um de vocês, tá? Em nome de Jesus. Presença de Deus forte aqui. Eu senti a presença de Deus fortemente no coração. Eu sei que também no mundo espiritual houve um reboliço, porque a sua confissão de nada me separa de Cristo foi muito forte. Escreva lá, nada me separa do amor de Cristo. Registre essa tua fala nos comentários lá do vídeo, que aí fica eternizado isso. Deus abençoe, muito obrigado pelo carinho da sua participação. Nós voltaremos no nosso próximo devocional. Deus te abençoe, um forte abraço e até lá.